Força. Bom, Ó, Casim, vais ser uma foto o tempo todo, a gente não te vê? sim, é verdade. Exceto quando te partilhar alguma coisa, que vai ser o caso. Pronto, então vamos lá arrancar com isto. Isto é um projeto que aconteceu em 2014, chamado Para Além da Taprobana, para quem ainda não se apercebeu, é o Sri Lanka, Sri Lanka. o antigo Ceilão, certo? Que isto é um projeto que começou, foi também de um desassossego, de uma viagem do Luís Lourenço e de Lizinha à Índia, em que fizeram os dois, se não estou em erro, uns 2 anos ou 3 anos, de Royal Enfield, e eu fiquei a pensar naquilo e tinha à volta de 3 semanas de férias, entre 2 a 3 semanas de férias, e estava a pensar aí com a Catarina, os dois também a dar uma volta pela Índia. Fazia aquela voltinha de Goa até Cabo Asqueral, a voltar para cima, fazer o triângulo, não é? Entretanto, a Catarina engravidou e acabou por... o projeto ficou assim meio... acontece, não acontece. Ela, entretanto, deu-me carta branca, foi um amor. E eu continuei à procura de destinos e de... Entretanto, à procura de motas para alugar na Índia, deparei-me com alguém uma empresa, uma agência, que também alugava motas no Sri Lanka. E claro, Sri Lanka, onde a raia que fica o Sri Lanka, não é? Pergunta que vocês todos tinham, se calhar, e alguns ainda devem ter. E fui ver onde é que era o Sri Lanka e aquilo era ali mesmo ao lado. E depois comecei a pesquisar e descobri que o Sri Lanka era o Ceilão, a famosa taprobana do Camões, que nós aprendemos na escola, mas que aprendemos os versos do primeiro canto, pelo menos alguns, mas ninguém nos disse onde é que era a taprobana. Era alguns lá para aqueles lados das Índias, não é? Acho eu. Bom, só um enquadramento histórico. Os portugueses... houve um almirante chamado Lourenço de Almeida, filho do primeiro vice-rei da Índia, que desembarcou no Ceilão em 1505 e encontrou o Ceilão dividido em 7 reinos. Nós aprendemos na escola que nós éramos os heróis do mar, nação valente e imortal, mas éramos uns piratas. E isso não nos contaram na escola. O senhor almirante Lourenço de Almeida pilhou tudo o que pôde, todas as especiarias que pôde, matou tudo o que não respeitava o catolicismo, né? Tudo o que resistia à lei católica, limpou o sebo à maior parte dos ceilandeses, neste caso singaleses, e fundou lá uma colónia em Colombo. Este domínio português durou para aí 150 anos, graças a alianças entre os vários estados da altura, e com recurso a métodos pouco católicos, até chegarem os holandeses para aí 150 anos depois, em 1658. Os portugueses eram conhecidos lá pelos locais por comedores de pedras e bebedores de sangue. Eram vistos mesmo como tendo o diabo no corpo. Okay? Eu tive relatos de pessoas que, quando eu tive 2 reações à chegada lá ao Sri Lanka, havia sítios onde os portugueses permaneceram mais tempo, onde, por exemplo, em Colombo, em que eles me diziam, sim, nós tivemos cá muitos portugueses e tal, tiveram cá muitos anos, o meu apelido é Pereira, ou Silva, havia tanta gente, era vir a gente na rua e via Silvas, Taylor Silvas, Bakery Pereiras. Portanto, o apelido dos portugueses, ao final destes anos todos, portanto, 1500, são 500 anos, só lá tivemos 150 anos, mas ao final de 500 anos ainda temos uma porcentagem muito grande de população com apelido português. Silvas, então, são mais que as meias. Eu acho que havia um rei, já não lembro, mais ou menos nessa altura, que disse, decretou que, porque os portugueses misturavam-se muito com as locais, seja no Brasil, seja nas Índias, e deixavam muitos órfãos.
E então, para proteger os órfãos, houve um rei qualquer português que obrigou os portugueses a darem um nome aos filhos, tinham que perfilhar os filhos. Portanto, ficavam muitas locais, se calhar o pai era semi-incógnito, porque eles ficavam com o sobrenome do pai. Eu deduzo que isto também terá acontecido no Sri Lanka e daí ter continuado ainda hoje com nomes, é uma coisa engraçada. No Sul, onde eles se calhar sofreram mais pela mão dos portugueses, quando eu falava que era português, eles olhavam para mim de lado e faziam assim com a mão, os portugueses, esses era com força, esses arriavam-nos com força, morreu muita gente. E assim, pois, mas isso foi há 500 anos, atenção, eu só cá vim fazer turismo. Mas pronto, havia reações muito engraçadas e eu vou falando ao longo da apresentação. É muito visível a presença portuguesa no Sri Lanka passado este tempo. Okay? O Sri Lanka é multicultural e tem muitas religiões. Toda a gente vive em harmonia, hindus, católicos, muçulmanos, budistas, judeus. É muito interessante ver, vais na rua e vês uma igreja ao lado do templo hindu e ao lado de uma mesquita. As igrejas não são bem como nós as conhecemos, umas igrejas muito estranhas. Os caracteres que eles usam é o Singala, portanto é um caractere muito... há de aparecer aí no ecrã. Se vocês estão a ver o ecrã que eu estou a partilhar, não é? Para além da taprobana, tem uns caracteres em singalês. É curioso que eles depois nas igrejas têm, por exemplo, os mandamentos em singalês, que é um bocado estranho. Tem outra curiosidade também, que é, eles não veneram Jesus Cristo, veneram o Santo António. Era uma curiosidade que eu ia falar mais à frente, mas lá chegamos, que também é muito interessante porque não tem a figura de Cristo na cruz nas igrejas, tem o Santo António, mas a gente já lá vai. Ora bem, eu vou pôr aqui vou tirar aqui esta página, isto há um blog, para além da Taprobana 2014 Blogspot, epá, tem a minha viagem mais ou menos sucinta, ok? Se quiser lá espreitar, tem algumas fotos giras, isto é já 2014, para além da Taprobana 2014.blogspot.com. Vou fechar aqui o share e vou-vos mostrar, ora bem, como é que começou a viagem. Comecei por comprar uma viagem diretamente para Colombo via, se não estou em erro, para lá foi via Dubai, qualquer coisa do género, ok? É uma viagem que não foi muito cara, se não estou em erro, ficou para aí rondou os 800 euros, não foi assim um absurdo. Posso dizer que depois de lá estar, podia lá estar 3 meses a viver com muito pouco. A vida no Sri Lanka é muito barata, ok? Eu aterrei, o Joe foi à minha frente. Como é que começou o projeto? Eu tinha combinado de ir com o Joe, entretanto tinha mais 2 amigos, o Ricardo Machado, que está também presente, e outro amigo que é o Renato. Eles juntaram-se depois, o Joe foi primeiro diretamente de Munique e nós fomos lá ter. Contactámos uma empresa de aluguer chamada Pick and Go, onde nos esperavam 4 XRs, 2,5. As XR 2,5 são umas motas engraçadas, não são muito potentes para fazer fora de estrada, mas para este tipo de viagem então, até são bastante interessantes, ok? São umas motas, curiosamente é uma XR 250 Baja, que tem 2 faróis à frente, consome aproximadamente, não sei, 3 litros, se tanto, okay? Portanto, um consumo é muito baixo. O consumo, o valor da gasolina no Sri Lanka é para aí 8 euros, 8 euros, não, peço desculpa, 80 cêntimos o litro, assim, é muito barata a gasolina no Sri Lanka. Eu com 8 euros atestava um depósito e fazia bastantes quilómetros. A meu ver, esta XR 250 Baja, não sei se é do modelo ou já terem alguns anos, o banco parecia uma tábua. Portanto, eu ao final do primeiro dia já não tinha posição para me sentar. Quem sido uma GSA é um bocado, estranha-se um bocadinho. Okay? Eu ao final de uns dias já não sabia o que havia de fazer, porque ainda tinha que fazer muitos quilómetros e aquilo é literalmente uma tábua. Eu aconselho, se alguém quiser alguma vez fazer uma viagem destas, para uma XR 2,5, levem um air hock, uma almofada como fez o Azevedo,
epá, qualquer solução é melhor do que aqueles bancos pequeninos que não são feitos para viajar. De resto, é uma moto bastante ágil, económica. This meeting will end in 10 minutes. Ok. Portanto, isto vai correr mal daqui a 10 minutos. Se isto cair, eu vou publicar outro link. Ok? A XRs, pronto, é uma moto muito engraçada. Havia uma exceção, eram 3 XRs, 2,5 Baja e uma XR 2,5 normal. O Joe foi o primeiro a recolher a moto e ficou logo com a XR normal. Não sei se ficou melhor ou pior servido, mas não me pareceu grande diferença. Portanto, o aluguer das motas é uma coisa muito barata, fica para aí a 8 euros por dia. Portanto, 8 euros uma XR. Eu gastei 193 euros para alugar a moto durante 2 semanas. Portanto, comparado com os outros 800 euros da viagem, isto foi muito barato. A vida no Sri Lanka, a gasolina ser barata, nós almoçamos em qualquer lado por 3, 4 euros máximo, e as dormidas também são bastante baratas, exceto naqueles hotéis feitos para turistas, onde os preços já podem rondar os 50 e 60 euros. Mas pronto. Seguindo, recolhemos as motas no primeiro dia, ficámos num hotel local, numa pousada marcada no Booking. Tínhamos que ter um poiso à chegada, não é? E a partir daí foi ir um bocado à descoberta. Tínhamos uma ideia do percurso que iríamos fazer. Eu vou partilhar aqui uma imagem que tenho. Antes de mais nada, peraí. Com isto tudo, acabei por não mostrar onde é que é o Sri Lanka. Acho que já, se não perceberam ainda onde é que é o Sri Lanka é alguns por aqui, certo? Portanto, a gente vínhamos de Portugal, damos a volta, Cabo da Esperança, passámos por Madagascar e depois havia uma atividade muito grande portuguesa aqui nesta zona de pirataria por causa das especiarias. Okay? Pronto, isto aqui é Colombo, aterramos nesta zona de Colombo e ficamos em Negombo. Negombo, a ilha não é muito grande, fomos a ver isto à escala, isto é para aí metade de Portugal. Portanto, de Colombo a Negombo seriam para aí 20 e tal, 30 quilómetros, se não estou em erro. Negombo fica para tipo Cascais lá do sítio. Portanto, uma zona mais ou menos turística, tem uma baía grande, é uma zona engraçada e calma, e foi onde havia alguns hotéis e algumas pousadas, foi onde nós ficámos com a marcação via Booking. E a partir daí fomos para cima. E para onde é que fomos? Fomos, como está mais ou menos o percurso, vamos enunciar isto, como eu tenho vários portos, tenho que andar aos saltos de um para o outro. Pronto, está toda a gente a ver esta imagem? Sim, agora estamos. Pronto, ok. Isto também é um artigo, ou ser um artigo na Travel, se alguém quiser pesquisar, se calhar também consegue encontrar o artigo. Isto é uma fotografia, uma imagem que mostra bastante bem o percurso. Começámos em Colombo, aterrámos em Colombo, fomos para Negombo, onde ficámos a primeira noite. Depois passámos para a Nura da Pura. Nura da Pura é um local histórico muito antigo, com umas ruínas muito antigas que valia a pena ver. É uma referência no Sri Lanka. Depois continuámos, fomos até Trincomalee. Trincomalee, já na outra costa, já é uma zona de praias de areia clarinha e de água clarinha, mas toda esta zona do norte do Sri Lanka sofreu muito com uma guerra civil até 2009, se não estou em erro. A parte norte do Sri Lanka, havia antigamente uma passagem para a Índia, eu ainda pesquisei se conseguia ir à Índia, passando por aqui, se conseguimos dar um salto à Índia e voltar, nem que fosse só para marcar o passaporte, mas acho que o ferry já não funciona. Toda esta zona norte é a tal zona Tamil, controlada pelos Tigres Tamil, onde havia zonas minadas, zonas todas partidas. Eu vi algumas imagens, são zonas que era mesmo perigoso andar, e nós optámos para não subir tanto, até porque também não havia assim tanta coisa para ver. E mesmo assim ainda nos cruzámos com umas colunas militares, etc., até muito Trincomalee. Trincomalee descemos junto à costa até Batticaloa, onde há também um fado português, depois já vamos chegar lá, e fomos para Kandy. Okay? A Kandy é a segunda cidade do país
para onde os singaleses fugiram dos tugas quando a gente chegou lá e começou a limpar o sebo a toda a gente. Portanto, é uma zona montanhosa e eles refugiaram-se todos lá e fundaram Kandy. O resultado dos tais 7 reinos foi terem-se fundido num só para criarem os portugueses. E juntaram-se em Kandy e fundaram lá, no cimo da montanha, esta cidade. Nós estabelecemos ali uma base, tivemos ali 2 ou 3 dias a dormir, fomos a norte, a Dambula, onde há uma fortaleza natural chamada Sigiria. Depois voltámos a Kandy outra vez, dormimos, no dia seguinte fomos a Pinawala, onde há um orfanato de elefantes, também já lá vamos, é muito engraçado. Voltámos para trás e depois tínhamos como plano ir a Adams Peak. Okay? Adams Peak é um templo no cimo da montanha, com uma vida fantástica, com uma subida de 4 horas a pé. E o montanha. Quando conseguimos falar com o Ricardo, era completamente inviável. Íamos perder outro dia para chegar a Adams Peak. Quando lá chegássemos, eles estavam quase para voltar. E então resolvemos seguir viagem, acabámos para sul de Ala, Mirissagal, Bento, fizemos. Bom, então isto foi só aqui um overview do percurso. Vou tentar mostrar aqui alguns videozinhos do que nós... Eu também tenho algumas fotos, mas vamos lá ver como é que isto corre. Bom, o que é que eu fiz? Eu sei que normalmente se faz isto com fotografias, mas eu tenho muito poucas fotos e tenho muitos videozinhos de clipezinhos de 20 aproximadamente ou menos. Portanto, não me parece que seja entendido. De qualquer forma, vou tentar. Vou fazer um share da zona dos vídeos. Não tenho feedback. Não fui eu que os pus. Hugo? Hello? Diz? Estão todos a ver a moto? Estamos. Já, sim? tudo a ver. Ok, pronto, é que eu não tenho feedback. Como não vejo, eu não... Ok, pronto, tudo bem. Ok, então nós chegamos, o Joe chegou primeiro à pensão e lá está um videozinho pequenino. Isto é uma XR, uma parte já conhece, um XR 2,5. Fizemos a preparação, montámos o GPS. Eu julgo que elas não tinham bateria. Ou se tinham bateria não era fácil, não tinham acesso fácil. Já não me lembro se isto tinha arranque elétrico ou não. Mas acho que sim. Não tem Em arranque elétrico não tem pedal. Sei quase aquelas que eu usei no Laos. Tem um arranque elétrico, mas tinha uma bateria muito fraquinha e nós resolvemos não pendurar lá os GPS para não usar. Até porque as motas não eram propriamente novas e então foi a opção. Portanto, isto era a Baja. A Baja é uma XR 2,5 com 2 faróis à frente e com uma armação engraçada. Okay? Varia um bocadinho da mica tradicional da XR. Depois, nesse dia, recolhemos as motas, fomos dar uma voltinha de tuk-tuk, como toda o Sudeste Asiático, o tuk-tuk é rei naquelas paragens. Estava o tempo muito, muito xoxo. Nós resolvemos escolher esta altura de... Acho que fomos em outubro, novembro. Fiquei à espera do Joe para vir na melhor altura. Entretanto, o Joe atrasou a viagem por causa do chefe. Quando acabamos por ir, entre o fim... o Sri Lanka é curioso. Tem duas monções. A altura da monção no sul e a altura da monção no norte. Portanto, nós nunca conseguimos bom tempo na ilha toda. Curiosamente, eu pesquisei, acabámos por ir entre as duas monções, que acho que é a pior altura para ir. Arriscamos a apanhar chuva o caminho todo. Mas o destino não quis assim, apanhámos chuva no primeiro dia e só para ir
nos últimos dias é que voltámos a ter chuva ao final da tarde, mas acabámos por ter uma viagem até bastante simpática e agradável, sem chuva. Pronto, um dos dias comemos lá num daqueles tascos, isto é a comida típica de lá, arrozinho, pista para sair do hotel, fizemos pistas sempre que pudemos e sempre que portanto, não era muito complicado, não nos metemos em grandes aventuras. Neste dia saímos, claro que estávamos todos com vontade de sujar um bocadinho as rodas, fizemos uma pistazinha de terra vermelha, a vegetação é mais ou menos esta que se vê. A ilha, de uma forma geral, é muito, não tem muitas elevações, é um planalto enorme, bastante inundado. Vamos ver ao longo do percurso vários terrenos bastante inundados, inclusive quando chove muito, uma boa parte do Sri Lanka fica completamente alagado. Okay? De qualquer forma, há uma zona montanhosa no centro, tudo o resto à volta da ilha é um planalto imenso, com palmeiras e uma vegetação bastante tropical. Lá está, isto diria um viadutozinho elevado, porque quando chove muito, a água quase cobre, se às vezes não cobre mesmo a estrada. Okay? Há muito disto no Sri Lanka, principalmente naquela zona oeste em que nós vamos rodando e temos sempre água do lado esquerdo e do lado direito. Isto foi no primeiro dia em que nós seguimos para cima em direção a Nura da Pura. A velocidade máxima, como eu já falei, são 70 km/h, o que para estas motas é bastante razoável. Se não fosse o banco ser uma tábua, até era uma boa moto para viajar. Okay. O problema é mesmo o rabo. Continuámos para a Nura da Pura, passamos mais umas localidades, tipicamente asiático, muitos tuk-tuks, trânsito um bocadinho caótico, conduzir pela esquerda não ajuda. Mas pronto, muitas lojecas, muitas lojas de scooters, de motas e lojas de paquistaneses, neste caso singaleses, são mais que as mães. Okay? Pronto, isto levou-nos, eu de Nura da Pura não tenho imagens, é uma zona, julgo que é património da Unesco, tem umas ruínas interessantes, não tenho imagens disso. De qualquer forma, depois seguimos para a direita, para a direção de Trincomalee, na zona da costa. Okay? Na zona da costa, quando lá chegámos a Trincomalee, a primeira coisa que nos saltou à vista foi um cenário bastante estranho, que é isto que vos mostrar agora. Chegámos à praia, e o que é há na praia? Vacas. Muitas vacas. Okay? A vaca, suponho eu que no Sri Lanka também será um bicho sagrado. Se a vaca quer ir à praia, vamos deixá-la. Isto foi a primeira vez que vimos o Índico e damos logo com as vacas. Depois fomos procurar um sítio para comer. Como é óbvio, em todo o Sri Lanka há sítios bastante turísticos. Isto era um deles. Parámos para comer e beber qualquer coisa. Tudo muito arranjadinho, limpinho. Nitidamente era uma zona turística, mas nós fomos em época baixa, portanto não tinha ninguém. Okay. Seguimos viagem. Fizemos mais uns trilhos. Saímos aqui, estávamos com vontade de sujar as rodas, saímos um bocado da estrada para fazer um pouco fora de estrada. E experimentar XRs fora de estrada, num ambiente um bocadinho mais... Faz lembrar o Alentejo aqui, não é muito tropical, mas de qualquer forma foi uma experiência interessante. Um pouco mais à frente continuámos a andar, em direção a sul, para Batticaloa, as 4 motas. Mais uns trilhos, já junto à praia. Vemos a costa este do Sri Lanka do lado esquerdo,
Começámos, portanto, nesta altura, já começámos a descer a ilha do lado direito, né? Sempre com o mar do nosso lado esquerdo. Vou só fazer aqui um saltinho para a imagem do... Share. Exatamente. Cá está, portanto, nós passámos por Anura da Pura, onde estão as tais ruínas, fomos a Trincomalee, achámos aquilo bastante deserto até, mas efetivamente acho que naquela zona, isto é uma altura baixa. Eu até quis fazer mergulho, andei a ver, mas nesta altura não havia condições para fazer nada disto nesta zona, porque era a altura de monção, e então não se encontrava ninguém. Começámos a descer toda esta costa, em direção a Baticaloa, junto ao mar, que era esta parte que eu vos estava a mostrar. Vou voltar aos vídeos outra vez. Continuamos a fazer a costa, por ali do lado esquerdo. Do lado há bastantes coqueiros e palmeiras a perder de vista. Eu acredito que isto seja muito animado na época alta, mas este é tipo o Algarve, não é? Quando não há ninguém, na época baixa, fica bastante deserto. Não se via viva alma quase. Fora uma pessoa ou outra, algum pescador que andasse na berma da estrada, não se via ninguém. Acabámos por ir dar também uma praia simpática, onde fomos, eu e o Joe fomos à água, experimentar o Índico, ainda fizemos aqui um bocado de areia para sujar as rodas. Um bocadinho mais à frente, fizemos mais um daqueles percursos com água dos dois lados. Mais uma vez, isto em altura de cheias, desaparece metade do Sri Lanka, pelo menos a parte mais baixa. E andava à procura dos famosos pescadores que se vê em Gale, sentados nas tacas, mas aqui não se vê nada ainda. Já os vamos ver lá um bocadinho mais abaixo. Aqui parámos numa frutaria de berma de estrada. Havia muitas, ok? Barraquinhas destas de fruta apareciam constantemente na berma da estrada. Eu se calhar, não sei, mas cada um de nós não apanhou a vitaminose porque não calhou. Devíamos cada um de nós comer pelo menos um ananás por dia. Era muito barato. Nós parámos na berma da estrada, escolhíamos o ananás, o senhor sacava da katana super desinfetada, limpinha, como era óbvio, não é? Pronto, cheio de ferrugem, preta, cheio de ferrugem, deve ter já descascado muita fruta nos últimos 50 anos, nunca viu água, mas não nos aconteceu nada. O senhor cortava as fatiazinhas, dava-nos as fatias e aquilo era só mesmo comer. Parávamos para aí umas 3 ou 4 vezes por dia para comer fruta. Muito barato, acessível e encontrávamos estas barraquinhas em todo lado. Está o pessoal a comer ananás e coco, os gajos tinham tudo. Manga, papaya, tinham tudo. Então, o colega Renato aqui a mostrar ao senhor como é que se faz. A técnica é diferente, mas o objetivo final é o mesmo. Isto já é noutra barraquinha. Seguimos viagem. Começámos a subir para Kandy. Kandy já fica na montanha. Começou a arrefecer um bocadinho. Como se vê, a estrada aí é muitos zigue-zagues. Deixámos os planaltos junto ao mar e começámos a subir a montanha em direção a Kandy. E aqui já se começa a ver alguns macaquinhos. Eu julgo que aqui do lado esquerdo já está ali um macaquinho, não sei se repararam, está aqui outro. Pronto, é engraçado, a partir de uma certa altura, conforme vamos subir a montanha, há macacos por todo lado. Efetivamente, há muita bicharada. Eu diria que nunca tive num país onde houvesse tanto bicho a atravessar a estrada. Desde o primeiro dia, que cães, gatos, macacos, lagartos grandes,
tipo iguanas, cerdos, não sei, vacas, tudo o que é bicho eu via passar a estrada. Porque eu percebo porque é que é 70 km/h, com tanta bicharada, o risco também é muito elevado. Okay? Aqui mais para cima era mais macacos que cães, mas efetivamente via-se mesmo, até salamandras via atravessar a estrada. Via-se mesmo muita bicharada. Portanto, isto já foi a subir lá para cima. Chegámos a Kandy. Pronto, Kandy fica no cimo da montanha, é uma confusão, um tráfego. Nós, enquanto ficámos para aí a 10 ou 10 km, montanha acima, num hotel que encontramos no Booking, e isto é a vista cá de cima, nem se vê bem Kandy, Kandy está escondido aí por aí baixo no vale, mas Kandy é uma confusão muito grande. Em Kandy há um templo muito conhecido, se calhar é a maior atração de Kandy, que é o templo do dente do Buda. Ora bem, porque é que é o templo do dente do Buda? O Buda é sagrado, não é? Para os budistas, e aparentemente, assim como os católicos tinham as suas relíquias, o dedo do São Pedro e a unha que era sagrada do São João, este templo tem um dente do Buda, e por ter um dente do Buda, todos os budistas vão em peregrinação ao templo do Buda para deixar as suas ofrendas. Okay? Nós também fizemos uma visita ao templo do Buda. Vou tentar mostrar aqui mais ou menos como é que é por dentro. Isto foi feito com uma GoPro de qualidade, quando há pouca imagem não é assim grande coisa. Tinha muita gente, muitos turistas, muitos peregrinos. Lá está escrito entrada em singalês, caracteres singaleses, tudo muito decorado, tipicamente hindu. Estava cheio de gente, com ofrendas. Esta gente estava toda à espera, não sei, para ser benzida. Ali do lado direito, estão a ver ali o Oli das Resquinhas, que é o Renato. Está ali um quiosque onde as pessoas compram as ofrendas, aqui neste quiosque, e um bocadinho mais à frente entregam-nas novamente. Eu estou desconfiado que aquilo é um circuito fechado, porque eles recebem as ofrendas, voltam a pô-las no quiosque de certeza absoluta, porque aquilo fica quase intocável. Se eles recebem, por exemplo, uma vela com umas florzinhas e não sei o quê, trazem aquilo na mãozinha, oferecem a Buda, mas não oferecem diretamente a Buda, oferecem um budista que recebe aquilo, no outro quiosque, provavelmente o gajo vai para trás e vai entregar ao gajo do primeiro quiosque. Mas pronto, há ali um circuito fechado, de certeza, porque a quantidade de gente a rolar, a entrar assim neste templo é imenso. Okay? Muita gente. E toda esta gente está na fila, está tudo na fila para fazer as ofrendas ao Buda. Exceto os turistas que estão lá para tirar fotos. Não é? Cá está o óleo outra vez. Olha aqui o dinheirinho todo. Portanto, as pessoas chegam aqui, alguns deixam mais umas ofrendas, e há aqui outro quiosque, se não estou em erro, aqui do lado esquerdo, se bem me lembro, onde recolhiam a maior parte das ofrendas. Deixa-me só cá ver se eu tenho aqui alguma imagem, alguma foto do templo do Buda. Tem, sim, senhora. Por isso eu consigo partilhar. Mas é mais do mesmo. É mais do mesmo. Bom, Kandy. Saímos de Kandy. Como eu já tinha mencionado atrás, Kandy é uma cidade grande, não tem nada a ver com as cidades que nós vimos para trás, bastante mais desenvolvida, com umas avenidas, e tem um Pizza Hut e um fried chicken, umas lojas da moda, uma coisa bastante mais evoluída. Afinal de contas, é a segunda cidade da ilha. Demos umas voltinhas por lá, ficámos lá nesse hotel e usámos o hotel como base, e eu vou voltar outra vez aqui à imagem do início, onde está. Só para vocês terem uma ideia. Ora bem, onde é que está a imagem?
Fotos. Estão a ver a imagem? Sim. Pronto. Portanto, nós usámos Candy como base. Não fazia sentido estar a ir a Dambula, para depois ir a Pinauala, para ir a Candy, então Mas usámos afinal isto como base. estamos a ver a pasta. A imagem não abriu. Estás a ver a pasta? Ah, ok, então peraí. É isto? Sim, estamos a ver o mapa. Pronto. Portanto, de Candy usámos como base, ficámos 2 noites, não estou em erro, 3 dias. Um dia fomos lá acima, o segundo dia a Pinauala, aos elefantes, e depois no terceiro dia viemos embora. Ok? Pronto, vamos voltar então cá abaixo. Isto quando não é só imagens, fica um bocadinho mais difícil de gerir. Ok. Ora bem, no primeiro dia, julgo que nós fomos ao orfanato de elefantes. Orfanato de elefantes. No orfanato de elefantes é uma zona onde há muitos elefantes, fica ao oeste de Candy. Eu e o Joe quisemos dar uma voltinha. Cá está o Joe. O Joe calhou um elefante, coitado. Eu depois no fim fiquei com a consciência muito pesada, porque estes elefantes são muito explorados por causa dos turistas. Não é? Mas a vontade de andar, inicialmente a vontade de andar de elefante era muito. Andamos lá a ver se negociávamos, se conseguimos andar de elefante. No fim, quando conseguimos negociar com eles um preço simpático para andar de elefante, é que eu vi o estado em que os elefantes estavam e realmente o do Joe, por exemplo, tinha ar de já ser mesmo velhote e pronto, já devia estar já na reforma. Isto foi tudo negociado, claro que eles venderam-nos a banha da cobra, parecia uma coisa recomendada nos guias, etc, etc, mas na realidade o que comprámos não foi o que realmente tivemos. E porquê? Realmente andámos de elefante. Não é? Aqui o Renato está com algum receio de passar a câmara junto ao elefante. O elefante realmente é imponente e mete um bocadinho de respeito. Eu subi lá para cima, o elefante deitou-se, eu atrapalho pela perna e depois para o dorso e subi lá para cima. Aqui, vou só parar aqui para vocês verem. Estão a ver este rio? O que eles nos venderam é que nós tínhamos os elefantes do orfanato às 4 da tarde, julgo eu, iriam tomar banho ao rio. E nós iríamos, pelo que nos venderam, pelo rio abaixo, ver os elefantes a tomar banho, podíamos dar banho aos elefantes, etc, etc, etc. Dar de comer aos elefantes, mas não foi nada disso que aconteceu. Não é? Depois de apanhar o dinheirinho, já com a volta determinada, é que eu perguntei, então mas a gente não ia dar banho aos elefantes? Ah, pois não, deixa estar aqui, tem muita lama. Eu disse, não estou a perceber. Então, mas não íamos dar comida aos elefantes? Não, deixa estar aqui, porque suja muito, é muito sujo. Então, mas a gente não ia ver os elefantes do rio? Ah, pois não, mas você viu os elefantes. Está bem, mas eu vi os elefantes, mas não foi no meio do rio. Portanto, o que aconteceu foi, virámos ali à direita, fomos para o interior da... Só temos mais 10 minutos, estou a ser avisado. Daqui a 10 minutos vai cair novamente. Fomos pelo interior aqui da vilazinha, fomos seguindo em frente e fomos ver os elefantes realmente estão ali embaixo. Epá, não é a mesma coisa que está lá no meio deles a tomar banho. Os elefantes tomam banho em frente a este hotel para os hóspedes do hotel verem os elefantes. A verdade é que a vista não é bem a mesma. Não foi isto que nos venderam. Mas pronto, eu já tinha dado a volta de elefante e não ia estar a discutir. Não ia lá abaixo de propósito para ver os elefantes nesta altura do campeonato. Voltámos, isto é uma webcam montada no dorso do elefante. Um suporte próprio para elefantes da GoPro. Eles foram o tempo todo a implicar com os elefantes, a pô-lo na ordem, bater-lhe nas patas, enfim, não é muito agradável de ver o tratamento que eles dão aos bichos, não são propriamente uns tratadores simpáticos, mas bom, e nós também não somos tratadores de elefantes, não sei bem como é que, se calhar só assim é que funciona, mas a verdade é que custa para nós ver como é que eles tratam os bichos. Pronto, depois desta voltinha de elefante, fomos ver os elefantes a regressarem do banho para dentro do orfanato. Okay?
como veem, há muitos elefantes jovens. Eu não sei se os elefantes são filhos de vítimas de poaching, não é? De caça furtiva. A verdade é que eles têm mesmo muitos elefantes jovens. Isto ainda está aqui, não sei, uns bons 10 minutos a passar elefantes. É um ponto de atração turística, né? Toda a gente vai lá àquela hora, porque sabe que os elefantes vão, julgo eu, 2 vezes por dia beber água. E agora, há aqui uma particularidade que eu gostava de mostrar. Mas são dezenas ou são centenas? São umas dezenas de elefantes. Agora vou tentar mostrar aqui uma curiosidade que é... Dentro deste complexo turístico, tinha uma loja que vendiam derivados de elefante, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Share. Aqui sim. Toda a gente consegue ver? Pinawala Elephant Dung Paper Products. Sim, portanto, estes senhores fazem papel de merda de elefante, basicamente. E tem uma loja que vende dossiês, caderninhos, folhas de papel, envelopes. Tem aqui mais outras fotografias. Vou ver se eu consigo mostrar. Opa. Top share. Realmente isto não dá muito jeito para mostrar as fotografias. Portanto, eco-friendly, showroom and factory, fabricação de papier a partir de excrementos de elefante. Pronto, e a loja tinha muita gente, como é óbvio, comprar estas coisas. É engraçado, faz algum sentido, porque os elefantes comem a palha e o que vem processado é pasta de palha, não é? E eles conseguem, não sei, de alguma forma retirar o cheiro, suponho eu, e processá-lo e fazer papel com essa pasta. Mas pronto, não deixa de ser interessante a utilização que dão a esta pasta de elefante. Bom, entretanto, voltámos para casa, se não estou em erro ainda neste dia. O Ricardo Machado teve que afinar a corrente numa das muitas Michelins, como chamam em Marrocos, não é? Há muitas lojecas destas. As XRs faziam sucesso por onde passavam, não é? Porque quase todas as motoretas são daquelas chinesas, de uma forma geral, ou é scooter ou é moto chinesa. Uma XR velhinha, uma Baja, ou o que quer que seja, faz sempre um sucesso onde quer que a gente parasse. E pronto, neste dia voltámos a casa. Segundo dia, subimos para norte e fomos a Sigeria. Sigeria era o Palácio de Verão do Rei. É uma rocha enorme, natural, num planalto imenso, onde sobressai esta rocha praticamente vertical, ok? E no cimo tem vegetação e tinha um palácio do rei. E eu julgo que, não sei se o Ricardo se lembra, mas havia umas histórias engraçadas que há os pormenores depois históricos sobre havia quem não pudesse subir lá acima, aquilo era muito difícil subir lá acima, ok? Eu já vos mostro depois imagens, eu tenho medo de alturas e mais uma vez me fui meter costumo um bocado a subir, já no México para subir, no México na Guatemala para subir às pirâmides maias, vi-me um bocado aflito, quer dizer, para subir não custou muito, custou foi-se descer. Eu aqui vi-me um bocado aflito, quem tem vertigens não é muito indicado. Bom, tenho 4 minutos de tempo, depois tenho que meter outro link, ok? Portanto, Sigeria, cá em baixo seriam a zona onde estariam o apoio, isto seriam palacetes, não é? Portanto, isto agora só se tem estas pedras, mas aqui palacetes por aí fora.
onde estaria o séquito do rei e a corte, e o rei estaria lá em cima. Isto é a subida lá para cima. Começa por uma coisa mais ou menos simples, com umas escadarias baixinhas. Como vê, a entrada não é propriamente fácil. Acredito que naquela altura tivesse aqui uns guardas e uma coisa qualquer. E depois começámos a subir. Aqui ainda não subimos quase nada e já se vê a muitos quilómetros de distância. Isto é uma planície imensa à volta. Eu acredito que o rei cá de cima. Estão a ver estas estruturas aí do lado direito? Isto foi tudo montado para depois que os turistas conseguissem trepar. Eu julgo que havia aqui, em 1500 e qualquer coisa, estacas espetadas na pedra e que eles subissem por essa escarpa por aí acima. Claro que os turistas não iam subir pelas escarpas, portanto, acabaram por fazer estas estruturas com as escadarias. De qualquer forma, há sítios onde é muito íngreme e mete algum respeito, principalmente para quem tem medo de alturas ou vertigem. Não é? A meio vamos vendo umas pinturas engraçadas. Pelos vistos na altura não usavam sutiã. Vê-se muitas pinturas deste género ao longo da estrutura. Eu julgo que toda a parede estivesse pintada e decorada com este tipo de pinturas, mas depois com o tempo foi perdendo o gesso e acaba por só aparecer algumas imagens. Mas há bastantes imagens e algumas em muito bom estado ainda. Olha, Miguel, não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa, que ele levantou aqui a mão. Ricardo? Sim. Não estou a ouvir, Ricardo. Está a funcionar agora? Agora está, então estou a ouvir. Eu nunca Pronto, ok. Isto é tudo. Agora estou a ouvir. Okay, Conta. Ok. Não, eu queria só acrescentar duas notas engraçadas. Possivelmente, até falámos disso na altura carregavam ainda, não fosse o acesso ser mau, ainda tinham que carregar com o rei às Exatamente. costas, não é? E a outra, para quem quiser depois ver, digamos, este ponto noutra perspectiva, relembro que o videoclipe do Duran Duran, o Save a Prayer, foi gravado no Sri Lanka. Então tem várias imagens. É verdade. Se quiserem depois no fim espreitarem o Save a Prayer, foi gravado no Sri Lanka. Eles tomam banho com os elefantes, que era o que eu pensava que ia fazer, claro. Fui enganado. Isto não foi bem assim, não é? Não foi bem assim. Mas pronto, eu já tinha visto o filme deles e claro, quando me falarem tomar banho com os elefantes, eu lembrei-me logo do clipe dos Duran Duran e pronto, e fui logo na conversa. Mas pronto, não foi o que aconteceu. Mas pronto, se te lembras de mais alguma coisa interessante, Ricardo, e pá, já passaram 6 anos. Sim, agora que já percebi como é que isto funciona, finalmente vou aqui acrescentando algumas notas. Havia uma outra que tentei no passado, mas não funcionou. Que, se bem te lembras, às vezes não era fácil encontrar um sítio onde tinha qualquer coisa, pronto, durante o caminho, mesmo que leve, mas o Wi-Fi havia sempre de boa qualidade. É verdade. Havia sempre um cartãozinho escrito à mão a dizer Wi-Fi, que achei um piadão. Assim como a primeira vez que preparámos, logo no primeiro dia, para vestir a roupa impermeável, né, quando começou a chover a potes, e pensámos que ia ser sempre assim até ao final da viagem, parámos num sítio onde não havia ninguém. Share disto. Portanto, estamos a subir Sirigia. Aquilo realmente é muito imponente, vale a pena a visita. Nós continuamos a subir, vista cá de cima, vocês não sei se lembram inicialmente, quando eu disse que era lá em baixo vivia a corte, era aquela avenida que se vê lá em baixo. Isto é realmente, aqui ainda não é a parte de cima, é só o meio, e já se vê, não sei, se calhar a 30 km ou mais. É realmente impressionante. E sobe, e continuamos a subir. Muitos turistas, locais e não só. Ali não se vê, mas julgo que há um ninho de vespas, que é um sítio sempre muito bom para mesmo junto aos turistas. Quando um gajo está num sítio assim mais metropolitano. Mais uma vista panorâmica. Pronto. Havia uma parte em que tinha uns pés gigantescos
Isto há um pé, uma escada e outro pé do lado de lá. Eu julgo que não tenho. Depois nota-se aqui já tem outra vez. Isto continua a subir sempre por aí cima. Isto parece uma cena saída do Conan. O Homem-Rã. Portanto, tem 2 pés enormes com uma escada a pique por aí acima. A escada não inspira assim muita segurança para quem está a subir, e para quem tem vertigens como eu, não tem muito a que se agarrar. Mas pronto, isto vai-se fazendo. Portanto, isto é já a fase final da subida da rocha. Pronto, eu levei um stickzito. Tentar E esses pés era do quê, pá? Eram os pés de um leão, tem um significado qualquer lá para o rei. Já não me lembro, para ser sincero. Ok. Mas aqui já ia para gozar. Como vocês veem, para quem tem vertigens, isto é muito alto. E só temos ali uma gradezinha para a gente se agarrar. Parece que não, mas eu ia sempre pendurado do lado direito, né? Agarrado às tacas. Pela minha cara não parece assim muito seguro. Isto é efetivamente muito alto. E esta parte aí embaixo é meio caminho, não é? Portanto, não é onde estavam os pés do dragão, ou do leão, ou o quê, e já é meio da subida. Tentar olhar para baixo. O caminho é mais uns pontos de interesse engraçados. Muito macaco, muito. Por todo lado, claro. A tentar limpar a comida aos turistas. Depois dão-lhes pão e banana. E muita macacaria. Isto é a vista cá de cima, no meio dos macacos. Eu acredito que isto tivesse muitos edifícios. Agora só vemos a base dos edifícios, mas isto devia ter aqui estruturas, suponho eu, de madeira, ou provavelmente perecíveis, porque apenas a pedra sobreviveu. Isto devia ser um tanque grande. Havia bastantes tanques lá em baixo e piscinas naquela zona onde vivia a cor. E cá em cima do que também havia. Mais uns macaquinhos. Isto é uma vista. Então, nos dias em que está mais limpo, deve ser incrível, não é? Isto, vê-se esta distância toda e está enovoado, imagino nos dias limpos. Tivemos sorte com o dia. E depois descemos. Pronto, descer também é um bocadinho, em alguns pontos, assustador. Principalmente quando a gente às vezes fica preso na escada de tanta gente que tem. Mas isto é realmente, não se percebe bem, mas a subida deve ser a 45 graus ou coisa parecida. É muito íngreme. E qual é que é a estrutura? Eles antigamente tinham lá uma estrutura para subir, como é óbvio, não é? E era o quê? Eles faziam algum tipo de menção a Tu isso? estás a ver isso do lado esquerdo parado neste momento? Estás a ver essas ranhuras? Esses regos, sim? Esses regos, eu acho que eles deviam ter aí algum tipo de coisas de Pedra ou assim, um degrau. Não sei se empedrado, mas provavelmente algumas tacas com um passadiço de madeira ou coisa assim, né? Portanto, estamos a falar de 1500. Seria alguma coisa mesmo muito rudimentar. Eu diria que seria seguro o suficiente para levar o rei às costas, portanto. Não acredito que fosse uma tabuazinha ranhosa que pudesse partir com o rei às costas. Aí era onde eles iam afincar os pés, depois encostavam-se contra a parede. Se calhar, com o rei às costas. Pronto. Há aqui mais videozinhos com extensões pequeninas, que portanto, não vos quero amassar. Eu tenho muitos vídeos pequenos. A ideia depois não era fazer uma apresentação, mas fazer um vídeo único. E estou há 6 anos à espera de me lembrar de fazer o vídeo. Eu faço clipes muito pequenos para não amassar as pessoas, porque senão
vídeos sobre descer escadas durante 10 minutos é estupidamente entediante. Não é? Pronto, neste dia não se passou assim nada especial, voltámos outra vez a Kandy. Okay? Depois de Kandy continuámos o percurso. Não, ainda passámos, acho que na volta, que eu agora tenho que fazer outro share. Na volta ainda passámos por um templo bastante interessante, escavado na pedra. Isto era um templo habitado por monges até há pouco tempo, se não estou em erro, corrijo-me, Ricardo. Todo escavado na pedra, uma gruta, e que tinha muitas estátuas lá dentro, todo trabalhado, todo cheio de azulejos pequeninos, pinturas, gravuras, etc. Isto era mesmo muito interessante. Claro que depois foi um bocadinho arranjado para turistas, puseram lá umas luzes mais engraçadas, mas imaginem isto à luz da vela, com umas tochas. Devia ser uma coisa bastante interessante de visitar em 1500 pelo menos. Isto está em relativamente bom estado. Já não é habitado por os monges, mas ainda está, agora é um ponto turístico. Okay. Consegues ouvir-me? Não. Assim. O que não estava em bom estado, relembro-te, era a instalação elétrica da minha moto. Enquanto tu e o Joe foram visitar, eu tive 1h20, depois de procurar muito, porque estava a anoitecer, relembro, e eu estava sem luz nenhuma, sem start na moto e sem qualquer tipo de luz. Né? Aquilo começou. O Ricardo resolveu regressar um bocadinho mais cedo para ver se conseguia chegar ainda com luz a Kandy. Pronto, mas comecei a perceber que não ia ser possível. E então andei ali à beira da estrada a perguntar onde é que conseguia, resolver aquilo minimamente, até chegar lá a uma pseudo-oficina, claro, onde mobilizaram uma equipa de 6 gajos para me desmontarem literalmente toda a instalação da moto, não é? Tive 1h20, ao fim de 1h20 tudo funcionava brilhantemente, como acho que não funcionava há 10 anos naquela moto, e ao fim de tanto tempo era uma onda, não é? Eles não estavam nem com o WD-40, estavam à espera de resolver aquilo. Bom, meteram tudo a funcionar e achei um piadão, porque ao fim daquele tempo todo, e sei lá, 4 gajos ali para a frente e para trás, a desmontar cada ligação e a corrigi-la ao mínimo pormenor, pediram um equivalente a 2 euros por aquele serviço. Fiquei de boca aberta, como é óbvio, mas tinha vontade de lhe dar 50, dei-lhe 10 e o gajo olhou para os outros com aquele ar de vamos fechar o resto da semana. Para nós acabou, que isto está feito. E depois encontramos novamente e voltámos então já juntos para o hotel de Kandy. Pronto, ok. Este dia acabou em Kandy, novamente, onde encontramos o Ricardo. No dia seguinte arrancámos, no meio da confusão de Kandy, porque realmente aquilo é mesmo muito confuso. Eu e o Joe perdemos-nos do Ricardo e do Renato. Houve um semáforo que eles passaram, depois na confusão, e depois quando nós passamos já nos encontramos, continuámos o caminho. Nesse dia o destino era Adams Peak, a sul de Kandy, como estava naquele mapa, passando por a zona das plantações de chá no Ar-Hélia. No Ar-Hélia houve tinha havido há um ano anterior umas derrocadas muito grandes, onde morreu muita gente. Não sei se vocês têm ideia, no Sri Lanka ter havido essas derrocadas. Choveu muito, parte das plantações de chá, aquilo não resistiu à quantidade de água no sol e morreu muita gente. A ideia era passar pelas plantações de chá e irmos até ao tal Adams Peak, ficarmos lá, acordar no outro dia às 4 da manhã, fazer as tais 4 horas, ir lá acima, ver a vista e vir para baixo. O Ricardo e o Renato conseguiram dar com o caminho e eu fui atrás do Joe. O que é que acontece? Andei perdido um dia inteiro. Convém dizer que ambos tinham GPS, não é? Eu não tinha pilhas no GPS e achei que o Joe sabia para onde estava a ir.
Ao final do dia pergunto ao Gel, mas olha lá, tu estás perdido. Epá, eu estou, mas tu tens GPS. Eu não sei usar isto. Eu assim, como é que tu não sabes usar o GPS? Como é que tu fazes quando a gente vai nas viagens? Eu vou atrás do Azevedo. Resposta do Gel. Portanto, eu andei um dia inteiro, eu já vou documentar, mas andei um dia inteiro no meio das plantações de chá, subi a montanha, andámos horas e horas e horas e horas à procura da Tasca do Barbosa e acabámos do outro lado da montanha, não sei bem como, a 80 km, não estou em erro, de Adams Peak, é completamente inviável lá chegar, e à conta do Joe. Mas pronto, seguindo à frente, essa parte da viagem do Adams Peak. E nós à vossa espera no quarto. A senhora só dizia, mas os vossos amigos não vêm. Se calhar não. Se calhar não vêm. Era um quarto quadro. Eu já passo aqui a palavra ao Ricardo, só para ele contar a parte da Adams Peak, porque essa parte eu não posso contar que não estava. Eu agora vou só mostrar-vos uma parte das plantações de chá que atravessamos, de Noral a Hélia. Pronto, isto é muito giro, são montes e montes e montes de plantações de chá, com as senhoras, né, a trabalharem no chá. Os homens não trabalham, só as senhoras é que se veem nas plantações de chá. É uma zona muito bonita, muito agradável de passear. E, pá, estas motas com o 2,5 para esta moto, para este tipo de estrada é perfeito. Não fosse o banco ser uma tábua, reforça outra vez, não é? Mas é uma delícia andar nestas estradas com uma 2,5, porque as estradas são pequeninas, o limite de velocidade não é muito, mas a gente nunca chega lá sequer. As estradas são muito sinuosas, são muito simpáticas, a vista é fantástica. De vez em quando apanho sempre uns sustos quando vejo gajos a virem na contramão. Espera aí, sou eu. Mas de resto, a vista é brutal. Isto são quilómetros e quilómetros e quilómetros. No meu caso foram um bocadinho mais de quilómetros do que estava à espera. Continuámos à procura, íamos para um pedido de indicações e havia sempre uma data de sabichões que diziam sim, o Adams Peak. O Adams Peak é um nome para turista, porque o nome local é outro qualquer. Quando eu peço a um agricultor onde é que é Adams Peak, o gajo diz, sim, isso é para ir nesta direção 20 km. E andei o dia todo a fazer 20 km. A verdade é que acabei o dia a anoitecer do outro lado da montanha e fiz, sei lá, muitos quilómetros, 200 quilómetros neste dia, completamente perdido na montanha, single tracks, eu passei por todo lado. Pronto, isto é mais um pouco das montanhas. Estamos a ver as plantações de chá do lado direito, com umas escadarias. Passei o dia todo nisto. O dia todo. Pronto, não é nenhum sacrifício, como eu. Agora lá vem um gajo na contramão, espera aí, não é? A paisagem é muito gira, é muito agradável, a temperatura é sempre perfeita nesta altura do ano. Estão as senhoras do lado direito à volta do chá, nas plantações. É uma paisagem realmente fantástica. Eu depois comecei-me a perceber umas coisas engraçadas. Um bocadinho mais à frente comecei a ver algumas campas na berma da estrada. Campas católicas, que é uma coisa que a gente, ao final de um bocadinho, já nos chama a atenção. Okay. Deixa-me cá ver se eu não me perco. Isto é o mesmo vídeo. Um bocadinho à frente e a passar. E o que é que me aparece? Vocês reconhecem isto? Ninguém está à espera de ver um Santo António de Lisboa com o menino nos braços no cimo de uma montanha do Sri Lanka, 4.000 km de Lisboa. Claro que eu parei, eu passei, eu acho que até no vídeo anterior, vê-se pelo canto do olho, aqui logo no início. Olha aqui do lado esquerdo. Eu vou passar e vejo ali um altar. Aquilo ficou-me ali encravado. Aquilo era o Santo António. E fiz ainda mais 1 quilómetro. E voltei para trás. Pronto. Efetivamente, era um Santo António num altar. Isto é uma coisa grande, pá, aí, talvez maior que eu, não é? Foi uma das coisas que me surpreendeu mais. E depois para a frente já consegui perceber a explicação. Eles lá não veneram, como eu já tinha mencionado inicialmente, não veneram Jesus Cristo, mas o Santo António. Eu acho que isto terá a ver
muito com os portugueses de há 500 anos atrás, não é? Eles levaram esta cultura do Santo António para lá e, em vez de terem cruzes com Jesus Cristo, têm os altares com o Santo António, inclusive dentro da igreja. Seguindo à frente, continuamos a andar, várias lápides do lado esquerdo, lápides do lado direito, junto à berma das estradas. Eles aqui não usam cemitérios, portanto as pessoas vão sendo enterradas nas bermas das estradas. Não sei se terá algum significado, ou simplesmente é porque dá mais jeito. A verdade é que vemos muitas lápides na berma da estrada. A paisagem pouco muda aqui. Lá mais umas quantas lápides na berma da estrada. Portanto, estamos a ver, por exemplo, morreram aqui, tem um mini cemitério. E há muito disto. Às vezes só lápide. Olha, lá está, por exemplo, mais outro na berma da estrada. E esta coisa começou a piorar. A estrada começou a desaparecer. Começámos a ver umas aldeias. O asfalto desapareceu mesmo de vez. Demos por nós no meio de single tracks. Aquilo só me fazia lembrar a tasca do Barbosa dos gatos fedorentos, não é? Porque o gajo perguntava e o gajo dizia sempre em frente, siga. Eu seguia, um bocadinho mais à frente estava mais perdido novamente, perguntava outra vez, é mais 20 km. A verdade é que fomos andando. As estradas pioravam, andava no meio da montanha, já nem sabia para onde é que andava, atrás do Joe. O Joe andava lá mais para a frente, não é? Perguntava indicações às pessoas, toda a gente, sim, já sei o que é que está a falar, é mais à frente, vê, não sei o quê. A verdade é que andámos completamente perdidos. Parámos para comer uma frutinha, lá está um senhor. Realmente as pessoas vivem com muito pouco nestas latitudes. Uma coisa muito pobre. O senhor vendia fruta, comprámos aqui o ananás e o senhor sentou-se ali, eu até fui filmar. Uma pessoa muito humilde e esteve ali a descascar, tirou os grãozinhos todos do ananás ali, teve com muito cuidado a fazer-se tarde e a gente, pronto, muito pacientemente à espera que o senhor cortasse o ananás. Devia ser também para aí o quarto ou o quinto do dia, não é? Por isso. Não. Continuamos a viagem. A minha t-shirtzinha do Born to be Nomad, que tenho que fazer outra. Conseguimos encontrar uma estrada novamente um bocadinho mais movimentada. Mas o caminho não ajudava. Cada vez dávamos por nós sempre em estradas de terra batida, single tracks e outras coisas. Isto já é cá mais em baixo. Enfim, ao final do dia acabámos quando chegámos a esta estrada anterior, conseguimos falar com o Ricardo, se não estou a erro, ou com o Renato. Não havia sinal na montanha. Quando conseguimos chegar à planície, conseguimos ter um sinal. Ficámos numa pensão na berma da estrada, cheia de neons, que estava a escurecer. Falámos com o Ricardo, dissemos, olha, estamos cá do outro lado da montanha, é completamente impossível ir para aí, faltam 80 km de montanha até lá chegar, temos aí menos de uma hora de luz, vamos procurar um sítio para dormir. E seguimos viagem para sul. O que acontece? Ficámos numa pensão / hostal local, uma coisa digna do Costa Rica. Aquilo, eu quando lá cheguei estava um gajo baixinho, sem dentes, com um boné, parecia o Dunga, e eu olhei para o gajo a perguntar se aquilo era um hotel, porque aquilo tinha uns neons, e perguntei, isto é um hotel? Disse eu desconfiado, e diz o gajo, yes! E tem Wi-Fi? E diz o gajo, yes! E eu digo, boa, menos mal, quanto é que custa? E diz o gajo, yes. E assim, ok, não percebes nada, a gente fica aqui, isto não há de ser muito caro. Na realidade custou-nos 6 euros os dois. Portanto, foi 3 euros a noite, tão bom que era o hotel. Não é? Eu acho que o próprio quarto só precisava de uma apresentação só por si. Precisávamos de um novo desassossego só para aquele quarto de hotel. Não tinha tábuas na cama, tinha bicho por todo lado, a casa de banho era nojenta. Eu acabei por cravar aquilo tinha tantos bichos que eu acabei por cravar um camarão no teto para pendurar um mosquiteiro. Mas a gente só queria era dormir. Naquela altura do campeonato. Não queria dormir na rua, estava frio, ainda estávamos a apanhar ali junto à montanha e dormir na rua não era solução. Mas pronto, foi uma noite mal passada, mas no dia seguinte continuámos a seguir para baixo. Eu agora parava aqui só
Dou só aqui a palavra ao Ricardo, não sei se só queres mostrar mais ou menos como é que é, ou pelo menos descrever como é que é o tal Adam's Peak. Eu julgo que aquilo vale a pena a visita, mas como eu não fui lá. Alô? Estão a ouvir? Estamos. Sim, pronto. Só para acrescentar que a razão, além de, claro, Candy ser realmente muito confusa, principalmente àquela hora da manhã que nós saímos, a razão principal por nos termos desencontrado foi precisamente pelo GPS. Ou seja, o meu GPS estava a navegar tipo em frente, num troncamento qualquer, e no caso ia para a direita. Pronto, a história dos carros e semáforos e tudo mais, buscar a direita, eu segui em frente com o Renato, e o caso ia à direita com o Joe, e pronto, lá fomos. Acabámos de nos encontrar e pensámos, mais à frente vamos nos encontrar naturalmente. Não aconteceu. Pronto, depois começou toda esta epopeia que o Casi já contou, né, de ir por montanha acima. Nós, e não querendo fazer publicidade, foi na altura que eu conheci o Filipe Elias, quando lhe perguntei se ele tinha um mapa do Sri Lanka, que não conseguia encontrar em lado nenhum, para levar, ele disse logo, não tenho, mas arranjem em qualquer lado. E assim foi. Lá me arranjou e aquilo funcionou na perfeição. Eu também levei o mapa do Elias. O Joe eu é que não tinha bateria. E fui atrás do Joe. Ok, pronto, muito bem. Mas o meu tinha bateria e tinha o mapa a funcionar e foi perfeito. Pronto. Depois desta história toda de não nos conseguimos encontrar até à noite, nós conseguimos chegar à zona lá digamos, do acampamento de base do ponto mais alto da ilha. Acho que não é exatamente o ponto mais alto, mas é o ponto mais alto alcançável, digamos, facilmente a pé. Facilmente, como quem diz, porque andámos a perguntar depois no hotel onde acabámos por ficar quanto tempo é que demorava lá a chegar, porque há muita coisa escrita na internet, mas nada como falar com os locais. Isto é rápido, é um instantinho, é muito bonito, vão lá e tudo mais. Aconselhamos assim durante a noite, para fazerem a ascensão ainda de noite e para assistirem ao nascer do sol já lá em cima, ok? Fizemos as contas à vida, tivemos assim, às 4 da manhã. Engraçado, felizmente, não sei se fui ao Renato, tínhamos pelo menos uma lanterna, uma daquelas lanternas de cabeça, porque disseram-nos, não há problema nenhum, está tudo preparado para os turistas, podem ir à vontade, que aquilo tem luz até lá acima. Não havia uma única vela, quanto mais luz de candeeiro, ou seja, se não tivéssemos aquela lanterninha, literalmente estávamos cremados. Levámos 1h45 sem parar até lá acima. Chegados lá acima, um briol do caraças, porque nós estávamos habituados a uma temperatura, pronto, do resto da ilha, cá em baixo, mesmo durante a noite ainda estava simpático, para t-shirt. Lá em cima deviam estar àquela hora, ou seja, meia hora, 40 minutos antes do nascer do sol, deviam estar seguramente aí uns 12 graus, ou menos, talvez. Era um monte de malta estrangeira, claro, ali à espera tudo do mesmo, quase encostadinhos uns aos outros, não há nada lá em cima, há uma espécie de um templo. A malta atira o lixo todo, ou seja, não sei se turistas, mas principalmente locais, durante estes anos todos, levam restos de lixo lá para cima, plásticos e tudo mais, e atiram literalmente muro abaixo, ou seja, a 2 metros do muro é uma visão fantástica, obviamente, em toda a volta. Assim que se chega ali à esquina e se vê, bem, aquilo parece, sei lá, Valor Sul, digo eu, que foi realmente uma grande desilusão. A parte da subida compensa, a parte da descida é um suplício, porque pior que subir é descer. Eu lembro, eu chorei a rir várias vezes porque o Renato insistia comigo que não conseguia descer nem mais um degrau e faltava, sei lá, mais de metade até chegar cá abaixo novamente e quando olho está ele a descer os degraus de marcha atrás, ou seja, ele não conseguia descer mesmo de outra forma, ou seja, foi meia hora à vontade, descia de marcha atrás para as escadas e depois parava, e depois continuava, e depois parava. Há uma altura que ouvimos assim um chinelar num ritmo muito rápido e ficámos, um sem fim de degraus pela serra acima, não é? Esquerda, direita, depois mais a pique, menos a pique, para a esquerda, para a direita, para baixo e depois sobe.
e então vem lá tipo uma espécie, eu acredito que seja mesmo um monge budista que vinha lá numa rapidez, e o gajo era o Ronaldo daquelas escadas, devia ter para uns 60 e muitos anos, e envergonhou-nos ali à grande. Pronto, chegados cá abaixo, já não lembro bem se pegámos logo nas motas e continuámos. Nós estávamos na zona no epicentro, digamos, da plantação de chá, e ainda fomos ali passear um bocado, considerávamos a não andar ali junto às tais senhoras coitadas que andavam ali a apanhar de sol a sol as folhas do chá, por causa das cobras, porque o Kazi, há um bocado quando falou na quantidade de animais que nos cruzaram na estrada, eu penso que ele não teve esta experiência, mas nós estivemos nessa zona, nessa manhã, a sair depois para continuar a viagem. Eu lembro perfeitamente, eu ia à frente e realmente, e reforço a dificuldade que é conduzir à esquerda, principalmente pela manhã, ou seja, depois de zerarmos a cabeça, metemos à estrada e instintivamente vamos para a direita. Eu lembro inclusive de lhe buzinar algumas vezes, a dizer: atira-te para a esquerda, e ele sem perceber o que é que se passa, olha para a frente, vem lá um caminhão, olha, e ele, já percebi, aconteceu-me mesmo quando passei, digamos, a andar na frente. À saída do chá, como estava a dizer, a zona do chá, lembro de fazer uma curva à esquerda, a subir, está uma carrinha de caixa, daquelas carrinhas de caixa aberta à minha frente, e logo a seguir à curva, trava de repente, sem razão aparente, quando vejo uma cobra à vontade, sei lá, 7, 8 metros, assim com uma espessura tipo de um palmo, que tinha ficado entalada debaixo da roda da tal carrinha. Bem, aquilo foi um cagaço, não tem outra palavra, porque o gajo estava dentro da carrinha e eu estava ali a 2 metros de uma cobra a tentar safar-se de não morrer, não é? Além dos cães, que são centenas, das vacas, dos burros e daquelas lagartinhas, a cobra realmente foi um cagaço de caraças. Acabámos, pronto, e depois continuámos também para sul. Foi mais ou menos, ainda tivemos mais uma segunda noite em que não estivemos juntos. Não foi isso, Kazi? Depois sim. do Adams Vocês Peak, foram a uma reserva. Exatamente, nós ainda fomos à reserva de, como é que se chama aquilo? Lá para o sul também, mas não acrescentava, era uma zona bonita, porque pronto, não tinha, está protegido obviamente, mas não tinha assim nada de especial. Acho que nem... Bom, acho que não vimos nada, tivemos muito azar, andámos ali um bocado a encher chouriço, não vimos nada. E depois encontramos então mais à frente, a seguir a Galé. Vocês ficaram em Galé? Não me lembro. Ficamos por aí, não. Não foi? A zona já é muito cheia de turistas ingleses, tem praia. É o sul, sim. É o sul, exatamente. Eu penso que seja Galé. Mas pronto, a partir daí depois seguimos novamente juntos, né? sem combinar nada, porque relembro que na altura então não tinha, a única forma de contacto entre nós era via Wi-Fi. Né? Se tivéssemos um spot com Wi-Fi parávamos, né? Fazíamos uma chamada, um WhatsApp, penso que já na altura... A gente não queria usar o telefone porque é excessivamente caro o telefone. Depois, exatamente. E pronto, e a partir daí seguimos a viagem novamente. Bom, então, nós temos só mais 6 minutos, vou ver se consigo despachar isto, mas vai ser difícil. Bom, entretanto, chegando ao sul, depois de sair daquele hostal manhoso, ou como é que é de chamar aquilo, nós andámos na direção da costa, e na costa realmente, com aquelas praias, um gajo só quer é fazer traques, ok? Assim que víamos um coqueiral, entrámos logo pelo coqueiral adentro, ou um caminho. Vocês estão a ver neste momento o vídeo, não é? Isto foi a primeira praia que encontramos, que achámos muito engraçado, mas isto foi só o princípio. A partir daqui, andámos o dia todo com um sorriso de um lado ao outro, porque realmente fizemos muitos quilómetros de praia mesmo. O João foi aqui à frente, seguiu, descobrimos aqui umas praias brutais, sem ninguém, não é? Portanto, época baixa. Tomámos uma banhoca, tirámos umas fotografias, isto era uma praia paradisíaca mesmo, uns cocos, alguma sujidade de ramos, não sei o que, natural, mas era uma praia mesmo paradisíaca.
Estou aqui a dizer que realmente que a vista é fantástica. Não veio aqui um soco no estômago. Atenção, tinha que ter muito cuidado porque aqui não há nadadores salvadores para salvarem o senhor de cuecas aí à frente e a água estava bastante arisca. Aliás, eu arrisquei aqui um bocadinho e pronto, ia lá ficando. Foi isto a 2 metros da areia, enrolava bastante. Portanto, nós não arriscámos muito. De qualquer forma, tirámos umas fotos, apanhámos uma banhoca, apanhámos um bocadinho de sol e depois seguimos viagem. Agora, às XRs 2,5, aqui é que se revela um bocadinho a falta de motor. Eu sei que na terra batida até é bastante divertido, mas na areia solta, já não lembro quantos cavalos é que isto tinha, mas vem o gel com alguma dificuldade e nesta areia da praia a moto está sempre a pedir, está sempre em esforço. Okay? Assim que a areia fica um bocadinho mais úmida ou mais fofa, a moto baixava logo a rotação. Mas pronto, não deixa de ser divertido. Fizemos quilómetros e quilómetros e quilómetros de praia, que é uma coisa que nós cá não podemos fazer, não é? Sempre que tínhamos oportunidade procurávamos, víamos que havia um acesso à praia, entrávamos, fazíamos vários quilómetros, saímos outra vez. Aqui fomos dar aqui uma zona pescatória, tinha vários pescadores, metemos conversa, estivemos na conversa com eles. Aliás, nós tentámos sempre interagir com os pescadores, foi bastante interessante. Ajudámos, neste caso estivemos só na conversa com eles, estivemos a vê-los a fazer as artes, as redes de pesca. Tivemos várias ocasiões destas, algumas à conversa com eles, outras vezes a ajudá-los. Nesta situação parámos só e tivemos um bocadinho a ver, perguntámos se podíamos filmar. As pessoas são todas muito simpáticas de uma forma geral, todos eles falam inglês um bocadinho rudimentar, mas falam quase todos inglês. Portanto, a nossa interação era sempre em inglês. Depois, a nível de fotos, quem gosta de fotografia, estes barcos coloridos, as palmeiras, as praias, tudo isto é fantástico para fotografar. Okay? Eu não sou grande fotógrafo, mas tenho umas chapas simpáticas de toda esta zona. Continuámos a fazer a costa, pela praia ou sempre junto à orla costeira, até porque se calhar em uns 10 km ou coisa assim do lado direito seguia a estrada principal que acompanha a costa mas nós não queríamos fazer mais asfalto, já tínhamos a nossa conta de asfalto e queríamos ver a parte mais interior, mas interior da costa. Aqui uma planície grande com bastante pasto, bastantes vacas a pastar. Isto continuava por muitos quilómetros. Eu tenho muitos vídeos destas coisas, não vos quis maçar muito. Vou passar para o seguinte, que isto continua. Tinha algumas zonas de areia, do lado direito, tipo areal, com alguma água. Provavelmente, suponho que quando sobe a maré, que a água também passa ali para o lado direito. Muitas palmeiras, coqueiros. Esta parte, para mim, foi a nível TT, foi das partes mais giras de fazer. Fizemos muito pouco asfalto. Aqui o João já estava a olhar para a esquerda a ver o coqueiral. Olha, é mesmo por aqui, não é? Isto não é nada que vocês não tivessem já a olhar para a esquerda a ver epá, como é que se vai para ali. Eu quero ir para aquela praia. Fizemos isto muitas vezes. Procurávamos os acessos. Às vezes as praias davam para circular, outras vezes não, porque não tinha areia suficiente. Aqui parámos um bocadinho, arrancámos novamente. Não tem acesso à praia, a praia não tinha passagem, volta para trás, continua a seguir. Pronto, a vegetação ajuda a paisagem, não é? Muitas palmeiras e uma vegetação um bocadinho mais tropical. Combustível era tranquilo? Combustível há combustível em quase todo lado. Aquilo a ilha é tipo
às vezes até dificuldade de perceber, se eu voltar para a estrada, não se percebe bem onde é que acaba uma... É tipo a portuguesa, não sabe bem onde é que acaba uma localidade e começa outra, porque ao longo da estrada há várias casinhas, estabelecimentos ao longo de bombas de gasolina, portanto, ao longo de toda a estrada. Nós é que saímos ali um bocado da parte de... outra nota, os autocarros, como estamos nesta altura. Pronto, estamos aqui no sul da ilha, vocês estão a ver o mapa, não é? Tangálea, ok? Tangálea é efetivamente a parte sul, é uma zona mais ou menos deserta e a parte turística começa de Galo para cima, se não estou em erro. Okay? Miriça e Tangala têm bastante menos gente. Nós andámos aqui de Tangala para Miriça, eu julgo que encontramos outra vez com o Ricardo Machado e com o Renato em Miriça, só que nós tínhamos acabado de sair de manhã de Miriça e eles iam dormir um bocadinho à frente. Epá, não fazia sentido estarmos a perder mais um dia, já estão perto de Colombo, então eles ficaram a dormir aqui e nós seguimos. Pronto, portanto, nós seguimos junto à praia. Vou fazer aqui o stop share, vamos voltar uns videozinhos. Aqui encontramos uma vilazinha de pescatória cheia de barcos. O Geo dizia que não se passava, que se passava. Bom, bora lá, isto tem que se passar. Lá estão as XR na areia. Não sei se era dos pneus, se era dos pneus estarem muito cheios. A verdade é que isto, enfim, foi com algum esforço que conseguimos passar. Olha, o Nelson está a entrar agora. Completamente à descoberta, portanto, nada disto foi planeado. A gente queria ir para o oeste. E lá vamos nós. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais complicado. Está aí à frente um barquinho típico do Sri Lanka, com o tronco do lado direito. Dá-se lá explicar isto. Pá, eu fui atrás do Joe. Desta vez não dava para a gente se perder, tinha sempre um mar do lado esquerdo. Pronto, lá se fez a praia, um bocadinho mais ou menos dificuldade. É giro os barcos, as cores, os pescadores, as redes, tudo isto é muito engraçado. A gente quer parar sempre, mas se a gente estiver sempre a parar, a viagem não continua, não é? E pronto, e lá fomos à procura, um single track, uma passagem sobre o rio que não lembrava a ninguém também. Como vocês veem, um passo em falso e a viagem terminava ali. Siga. É para a frente. Então, as pessoas ali sentadas à sombra, está um calor do caraças, não é? E pronto, tenho muito percurso deste gravado, mas é mais do mesmo, não vale a pena estar a fazer muitas entradas em praias, paragens para tirar fotografias, paragens para conversar com os pescadores e de vez em quando aparecemos umas coisas assim. Isto é brutal. Eu tenho aqui vídeos desta praia, montes de vídeos desta praia. Isto era um paraíso. Isto é na zona de Miriça. Ou Tangálea. Entre Tangálea e Miriça. Continuamos a viagem, mais umas praias desertas. Epá, as praias são todas, a gente quer filmar tudo e quer... Olha mais esta baiazinha. Isto é um sonho. Os barcos, as pessoas... Calma ou tem muito gasto de barbatana? Estou a ouvir mal, diz? Se tem muito tubarão ou se é calminho? Epá, é assim, eu tubarões não vi nenhum, mas também posso dizer que não me afastei muito. E lá mais para a frente vais ver que eu vou para alto mar e dou uns mergulhos porque eles me disseram que não havia tubarões. Agora, eu não vi nenhum, mas que os há. E a temperatura da água? Hã? A temperatura da água? Epá, 20... A água é a nível do Algarve, vá.
Não é, Vicente Barões é quente. Pois. não é 28 graus. Eu diria que anda para aí nos 22, 23. Vá, bons dias. Também estamos em época baixa, não é? No inverno aqui a água também é mais fria do que no verão. Mas a temperatura era agradável, eu não tinha frio a entrar na água. Mais praias. Esta é a mesma praia. Claro, uma praia. Não, esta é outra praia. Eles voltei para trás, porque o gelo ficou um bocadinho para trás. A gente passou o dia todo a andar na praia. Enchemos a barriga de andar na praia. Grande chatice. Para quem não pode andar na praia cá, isto para nós foi fantástico. E não há ninguém, pelo menos nesta altura do ano. Vou começar as chuvas, porque é época baixa, porque não está assim tanto calor como isso. No Sri Lanka é um destino barato. Eu gostava de lá voltar com a família, acho que é um sítio giro para voltar com a família, principalmente para estas praias do sul. Lá está, o Geo lá descobriu uma saída, olha, é por aqui, bora. Nem faço ideia onde é que isto vai dar, mas há de dar à estrada, se for ver. Lá está a estrada a passar ao fogo. Portanto, vocês veem que a estrada, neste caso, até nem é muito longe. Está para aí a menos de 1 quilómetro. Nós continuámos por aí fora. Começámos à procura de um sítio para dormir. Não era fácil. Não queríamos usar o Booking, porque andámos a perguntar. E descobrimos um sítio que não vinha no Booking, nem em sítio nenhum. Eu parecia que estava na Jamaica, numa casa palafite, feita de palhota. E vou mostrar já. Vamos lá ver. Descobrimos um sítio barato, os apartamentos em madeira. Via-se a luz entre as tábuas. Mas isto era por baixo um bar, restaurante, por cima palhota, vista de mar, colada à praia. A gente estava, quando a maré sobe, estamos a 1 metro da água. É impressionante. Eu vou mostrar mais uns vídeos. Bem fixe. Um bar animado. Parecíamos que estávamos na Jamaica. Tudo em palhota e madeira. Isto no Booking não é isto. É para backpackers. Mas tinha um ambiente brutal. Tinha alguns backpackers. Para a minha pena, à quarta-feira havia uma música, havia uma festa, havia sempre party da Dura. E era terça-feira e a gente no dia seguinte ia-se embora. Tive uma pena de não ter mais um dia para ficar aqui, porque isto à noite devia ser... Quer dizer, à noite era engraçado e já era animado, mas com festa, imagino. Olha, já estou a ver a distância quando a maré enche, a distância da maré ao hotel. Na esplanada com os pés de molho. A esplanada está com os pés de molho. A gente tomava um pequeno almoço com a água, com os pés dentro da água, praticamente. E o nosso hotel, e o nosso quarto era este aqui do lado direito, se não estou em erro, esta varanda que está aí à direita desse indivíduo. E por baixo era muito, muito engraçado. Epá, e é barato, isto deve-nos ter custado, não sei. Se custou 15 euros o quarto, é muito. Agora, estas praias aqui são de babar. Isto é uma zona de surf. O Sri Lanka é muito conhecido pelo surf também. Aqui, nesta zona em frente às cadeiras, agora acalmou um bocadinho, mas houve uma parte da tarde em que tínhamos ondas grandes e andavam aí muitos surfistas a surfar aqui. É uma zona bastante engraçada. Epá, eu tenho vídeos e vídeos e vídeos disto. Parece uma cena ali daqueles canais do Lux, que tem umas imagens brutais, que estão o tempo todo a passar mar. Eu conseguia estar aqui o dia todo sentado a olhar para aqui, para esta paisagem. Aqui continuámos viagem no dia seguinte, descobrimos quando íamos a passar
os tais pescadores típicos do Sri Lanka a pescar nas estacas, que aparecem também no vídeo dos Duran Duran, e que nós aqui, como nos estamos a aproximar de Gal, que aquilo é um tipo de pesca típico de Gal, não sei se vão conseguir ver aí do lado esquerdo nas árvores as estacas, e eu acho que vou estabilizar a imagem. Estão a vê-los aí a pescar? Dá para ver, dá. Isto Dá para ver. Estas estacas todas, os gajos sentam-se ali com o pau com a perna cruzada e estão todos a pescar nisto. Isto agora daqui até quase Colombo é muito frequente. Há sítios onde descaradamente é para os turistas, porque nós paramos para tirar fotografias e os gajos vêm-nos pedir dinheiro. Este aqui, por ser uma praia isolada, que a gente só chegou lá com a XR, isto é genuíno. Portanto, os pescadores estão efetivamente ali a pescar, não há turistas, é época baixa, não há ninguém. Só nos cruzamos mesmo com zonas tipo Cascais, com gajos a pescar mesmo em frente à parte turística, e assim que os turistas saem da máquina, vem sempre alguém pedir dinheiro. Pronto, isto é um tipo de pesca típico do Sri Lanka. Continuámos pela costa, tropeçámos um bocadinho mais à frente em Bentota, num mercado de peixe. É feito... O pescado é largado ali na areia e é logo vendido ali na hora. É 15? Epá, são os peixinhos pequeninos, capaz de ser, já 15 ou qualquer coisa parecida. Eu nesta zona também fiz eu vinha aflitíssimo das costas, aquela mota realmente com aquela tábua por baixo do rabo, já há 2 semanas andava já a fazer estragos, e algures aqui também no meio da mata encontrei um centro vérdico, e lá 2 senhoras simpáticas fizeram-nos umas massagens, a mim e ao Joe, que pronto, enfim, o que nos venderam para variar, venderam-nos 2 massagens iuvérdicas, que a senhora que era médica não sei o quê, que tinha não sei quantos certificados e blá, mas depois foram as 2 aprendizes que nos fizeram a massagem, e depois de passagem, que soube bem na altura, mas não resolveu o problema das costas. Foi à brilha. Mas pronto, de qualquer forma foi uma experiência engraçada, porque acho que a massagem iuvédica até acho que tem origem no Sri Lanka. Continuamos o percurso, há aqui mais um pormenor. Estas plantas, não sei se já conhecem, recolhem quando a gente lhes toca. Uma voltinha a pé que nós demos. Eu já tinha visto estas plantas no Equador, quando atravessámos com o Azevedo do Equador, tinha estas plantas, é giro porque a gente toca e elas efetivamente recolhem e mexem-se. Eu estou a tocar e elas recolhem. É muito estranho. Esta espécie, pelos vistos, é tropical e é bastante frequente. Continuamos a fazer a costa. Esta zona foi afetada pelo tsunami de 2011, se não estou em erro. Andámos para aqui perdidos e encontramos aqui do lado direito uma mesquita onde lá estava não sei já como é que se chama, o padre muçulmano, não é? O nome. Tivemos a conversa com ele, diz que morreu muita gente nesta zona, o tsunami aqui bateu com força, a onda galgou toda esta zona, subiu isto tudo por aí cima e chegou à mesquita lá acima. Okay? Esta zona do Sri Lanka foi mesmo muito afetada com o tsunami de 2011. Mais uma vez, isto é a zona pescatória, é muito giro para tirar fotografias e a nível de cor e de pontos de interesse, é efetivamente muito engraçado. Depois íamos a passar também, vimos um sítio onde os pescadores põem o peixe a secar, fomos lá meter o nariz, íamos a passar, parecendo um tapete estranho. Isto é tudo peixe que é cortado e é colocado no chão a secar. Parecem bacalhaus. Uma técnica engraçada. Continuamos viagem. Um templo de duas, também achei piada. Parece uma discoteca. É o equivalente, se calhar, à capela católica, uma capelazinha. Tem engraçado, achei piada ao neon. É muito frequente, e eu vi em Negombo
capelas católicas, não sei se lhe posso chamar capelas católicas, mas muito parecido com isto, mas com o Santo António, em que as pessoas realmente estão lá a rezar, fazem o sinal da cruz, mas não sabem bem porque é que estão a fazer, não é? Porque, pelos vistos, não veneram a cruz e nem Jesus Cristo. Mas é muito parecido com isto, só que vê-se que é católico. E mesmo as vestes das pessoas têm mais a ver com as vestes dos católicos do que dos hindus. Mais uma vez fui atrás do Joe, perdemos. Vamos dar aqui um canal muito grande, que parecia que ia dar algum sítio central. A verdade é que isto foi ficando pior, cada vez pior. Disseram-nos que havia crocodilos aqui neste canal, não sei se é verdade ou não, eu não vi nenhum. Tinha navegação, tinha alguma profundidade. Ainda fizemos uns quilómetros neste canal. Tenho mais vídeos, não vale a pena estar a mostrar mais do mesmo. Isto foi dar um single track. Mais uma vez atrás do Joe, mais uma vez perdido. Vai ser engraçado. E mesmo crocodilos, enfim. Boa ideia é andar tão perto da água, mas... Vou ser engraçado, mas pronto, não era propriamente deserto. É muito do que a gente faz aqui, não é? Tinha muita navegação do lado esquerdo de barcos. Enquanto nós passámos, vimos muitos parados, mesmo muitos. Aqui nesta zona não, mas havia bastante barcos e grandes, com algum calado, que deviam percorrer este canal. Passámos aqui à esquerda mais um altarzinho. Este que está aqui do lado esquerdo é mais um Santo António. Portanto, continua a haver a presença católica por vários sítios. Chegámos a Colombo. Colombo é uma cidade grande. Isto foi só por cima de um viaduto para mostrar que tem muito movimento, tem prédios grandes, tem arranha-céus, okay? Mandaram-me parar, passei um vermelho, daqueles vermelhos mesmo a queimar, que aquilo estava quase a cair, e eu disse, ainda dá para passar, mas esqueci-me que não tenho uma GS 1200, tenho uma 2,5, o quase a passar, aqueles 2 segundos já queimei o vermelho bem queimadinho. Claro que mais à frente estaria um polícia para me mandar parar, não é? O polícia normalmente está habituado a mandar parar os estrangeiros porque não têm carta. Os estrangeiros alugam as motas, mas não têm carta, e era isso que o gajo me queria quinar. Nem era pelo vermelho. Disse-me, o senhor passou ali um vermelho. Sim, pois, eu achei que ainda dava para passar. E disse, mostre lá os documentos. E ficou bastante surpreendido quando eu tinha carta, tinha licença para conduzir, que é preciso ter uma licença para conduzir no próprio país, que me arranjou na altura o gajo do Pick and Go, do aluguer das motas. Portanto, eu tinha os documentos todos em dia, e o gajo até ficou baralhado. Mas vocês têm os documentos todos em dia, mas não é suposto. Não, sabem que os turistas normalmente alugam as motas e não têm nada, nem carta. E pronto, e ignorou simplesmente o facto de eu ter passado o vermelho e mandou-me seguir. Mas lá está, a gente arrisca-se e depois, de vez em quando, as coisas podem correr mal. Tem ter estragado a viagem ali. Acabámos por ir a Negombo, voltámos a Negombo, portanto, a norte de... Eu vou mostrar, portanto, estamos a norte outra vez de Colombo, onde saímos originalmente, portanto, já demos a volta toda à ilha, fomos subindo por aí fora, e entregámos as motas e andámos a passear por aquela zona. Negombo é uma zona também pescatória, com praia, com aldeia de pescadores. Isto que vocês estão a ver é a zona, saímos do hotel, o Hotel Zeco, de Gama de Estado, onde nós estávamos, e fomos ver a aldeia de pescadores, muito humilde, feito com tábuas velhas e pescador. Já estou a dizer que só tenho mais 10 minutos. E palhota e etc. Portanto, uma coisa bastante humilde. Demos uma voltinha, vamos ver as vistas. Vimos pescadores na praia. Vamos lá ajudar. Lá estou eu a ajudar. Isto é aquele método que eles usam muitas vezes na Costa da Caparica. Os barcos dão a volta, fazem um U, recolhem a rede. E depois os pescadores à vez vão puxando a rede e tudo o que estiver entre as duas pontas é puxado para a terra. Nós ficámos, sobraram-nos, tivemos que entregar as motas antes do tempo previsto, porque não tínhamos mais dias de aluguer. O gajo que ia alugar as motas a outros clientes.
e ficámos, como tínhamos dias a mais, já que aquilo era barato, ficámos até ao fim. E aqueles 3 dias, todos os dias íamos para a praia ajudar os pescadores, fazer conversa e olhar para aquele barquinho que vocês ainda ali do lado direito, que é para os turistas deste hotel. E que eles cobravam para aí, não sei, 50 euros por pessoa para dar uma voltinha. Né? Tanto o Ricardo como o Renato andaram o tempo todo a falar nestes barcos, que são típicos do Sri Lanka, e que queriam dar uma volta, mas depois não tiveram a oportunidade, porque acabaram a ir mais cedo, e nós descobrimos este barco nesta praia mesmo junto ao hotel. Mais um... Lá está as 2 pontas da rede, são puxadas para a terra. Toda a gente ajuda. Tive que usar as luvas da moto, que isto moía-te as mãos. Pelo tamanho da rede parece que está assim super cheio de peixe. Tem algum, não está... Alguns dias vinha pouco vazio, bastante vazia, outros dias tinha algum peixe. Lá está, eles recolhem a rede. O fim da rede. Lá está o barco ao fundo, estava sempre de olho no barco. Todos os dias lá ia ter com o gajo pedia-nos sempre muito dinheiro. Quanto é que é? 50 euros, é muito dinheiro. De 100 euros os dois para ir dar uma voltinha de barco, nem pensar. Pronto, lá estão as redes, com o peixinho, vive e mexer. Lá vem kicking. O puto foi lá mexer, levou logo um ralhete. Mais do mesmo. E à noite era caril. O peixe depois é separado, distribuído e vendido. Entretanto, os pescadores, tanto moemos o juízo aos pescadores, que um dia, no último dia que lá fomos, perguntámos ao gajo quanto é que era. E o gajo continuou com a mesma conversa dos 50 euros e disse, pá, nós não temos 50 euros. Então quanto é que vocês têm? E isto, todos os dias a gente foi tentando negociar, até que no último dia, porque era fim de semana e porque os gajos não tinham nenhum cliente, estavam ali a manhã toda e não tiveram um único cliente, eu disse, eu só tenho 6 euros no bolso. Eu e o Gelson também só tem 6 euros. Epá, e os gajos estiveram a falar, já nos conhecíamos, nós ajudávamos os gajos a puxar as redes, fizeram-nos o favor e por 6 euros cada um, disseram, pá, não podes dizer ao nosso patrão, porque ele vai-nos ficar com o dinheiro. A gente, eu não sei quem é o patrão, mas dissemos logo que não, que nos ficámos bem caladinhos, e então levaram-nos a passear no barco. Epá, é uma experiência do caraças. O barco tem para aí 2 ou 3 pessoas, 2 pessoas, ajudámos a pôr o barco no mar. Este gajo de verde chama-se Mohamed, gajo de 5 estrelas, com 2 putos. Pessoa humilde, levou-nos, pá. O gajo eles eram 2, epá, mas tinham um gosto, viram-se que estavam, pá, vamos levar aqui os turistas que nos ajudaram também andámos de volta das redes com eles. Né? Foi engraçado. É uma experiência muito gira. A água é verde baça, como diz o Salta Silva, tem tubarões. Epá, espero que não, porque não se vê. Eu fui dar um mergulhinho e perguntei, eles disseram que não havia. Epá, mas estamos nos trópicos, há sempre tubarões, não me lixem. Com um bocado a contragosto, e também estava muito calor, fui dar um mergulhinho. Agora, estão a ver debaixo d'água, não se vê nada. E isto não me dava segurança nenhuma. Não é? Os gajos mandaram-me uma corda para o caso do barco se afastar, para servir um bocado para não nos deixarem aqui. Estamos bastante afastados da costa. Eu não estava bastante sossegado. Pá, se houvesse tubarões, não tinha aqui muito para onde sair. E não estive lá dentro de água há muito tempo. Pronto, depois voltámos. Pá, foi uma experiência do caraças. Mais tarde, convidaram-nos para ir à casa deles para visitar a casa. Eu só tenho 4 minutos, vou ver se consigo fechar isto, antes de meter um novo link.
Fomos à casa dos pescadores, epá, muito simpáticos, muito humildes. Isto é a casa deles, não tem nada. Tem duas cadeiras, tem estas duas cadeiras e uma mesa de plástico. E uma mesquita. Isto deve ser Meca. O gajo é muçulmano. Apresentou-nos a mulher, fizeram-nos lá um petisco típico, uns bolinhos típicos. Tivemos um bocado na conversa, que a vida é dura, que tem que ganhar pelos uniformes. Todas as crianças têm uniforme. Como ex-colónia inglesa tem um uniforme da escola e eles têm que ter dinheiro para comprar. Isto é, a casa não tem nada. Isto, a maior parte dos pescadores, é mais ou menos isto. Eu estou a dizer que é uma colónia. Isto foi português durante 150 anos, depois Portugal entrou, apareceram os holandeses, Portugal entrou em guerra, isto não nos conta na escola, se calhar não entrou em guerra do lado europeu, mas aqui estava em guerra com a Holanda, esteve muitos anos em guerra com a Holanda, e resultado dessa guerra, quem ocupou a ilha foram os ingleses. Alguns ali os ingleses aproveitaram-se do nosso pelejo com os holandeses e ocuparam a ilha, daí ser acho que não sei se faz parte da Commonwealth ou não, se calhar também faz, mas toda a gente fala inglês e passou a ser uma colónia inglesa nesta última centena de anos, provavelmente. Pronto, a nível de vídeos não tenho mais nada para mostrar. Este foi para aí o último dia com os pescadores. Depois foi apanhar um táxi para Colombo e voltar. Pronto, não tenho aqui muito mais para mostrar ou contar. Se alguém tiver perguntas agora é uma boa altura, tem 2 minutos e meio, acho que não vale a pena estar a pôr outro link. Já está tudo a dormir, não é? Olha, tu falaste da época baixa, mas isso é em que meses? Pai, nós fomos em outubro, se não estou em erro. Por aí. Eu queria ir um bocadinho mais cedo, mas o João não sabia se o chefe o deixava ir, se não ia. Fomos adiando isto. A verdade é que acabei por ir em outubro e foi uma boa altura. Apanhámos um bocadinho de chuva no primeiro dia e ao final da tarde, naquela parte sul, chovia sempre entre as 5 e as 6 durante meia hora. Pai. Das 5 e meia às 6 chovia sempre. Era certinho, era relógio. Pai, depois passava e o tempo... Portanto, isso é típico dos trópicos, não é? Chover a uma determinada hora. Sim. Também de resto, é difícil achar uma época alta, depende, tens que escolher se queres ir para a parte sul da ilha ou para a parte norte. E baseaste nisso, escolhes, porque há monção na parte sul numa altura, na parte norte está bom e vice-versa. Eu tive a sorte de calhar no meio, entretanto já não sei o que é que me disse que era a pior altura, que provavelmente ia apanhar chuva o caminho todo, porque estava entre duas monções, mas a verdade é que acabei por ter muita sorte nesta viagem. Foi uma viagem muito fixe, aconselho toda a gente a fazer, é seguro, é barato. A única coisa que é mais ou menos cara, os tais 800 € de voo via Dubai para lá, é um voo direto, só faz escala em Dubai, mas é bastante simpático e acima de tudo é muito giro. Mas levem um airhock, porque aquela porcaria é uma tábua, é duro para caralho. Eu sei, no Laos foi pronto, temos só alguns segundos antes que isto caia. Pessoal, quarta-feira estamos cá outra vez. Talvez, em princípio deve ser o Luís Lourenço, não é, Luís? Obrigado, Casi, pela apresentação. Espero bem que isto caia antes de eu dizer que sim. Vai cair, nunca mais cai. Deve estar a segundos de cair. Já disseste. Então, Casi, queres meter o pessoal todo a dormir? Eu faço, está bem, não há problema.